Mais proteína não constrói mais músculos. Pelo menos é essa a alegação de um cidadão que postou um vídeo recentemente que já está batendo as suas quase 400 mil visualizações lá da gringa. E é claro que como nutricionista a gente precisa reagir isso daqui. Eu já vou dar minha opinião, hein? Proteína é o macronutriente mais superestimado do meio fitness, do meio wellness, da galera da maromba, de todo mundo. Ninguém precisa de tanta proteína como a galera anda comendo. Então eu sinto que aqui teremos bons estudos e bons argumentos, inclusive. Vamos assistir este vídeo, mas antes, cidadão, não se esqueça. Fortalece aqui, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. Eu sempre me perco nessa. Deus do céu, vamos começar esse vídeo. Vez mais ao ingerir muita proteína? Mas e se comer mais proteína não for apenas desnecessário, mas também dificultar o crescimento? Hoje, vou mostrar a você uma nova pesquisa que desafia tudo o que pensávamos saber e revela as duas coisas que realmente constroem mais músculos do que a proteína. Mas como a proteína se tornou conhecida como o nutriente mais importante em primeiro lugar, quer dizer, havia algumas dietas, não vou É isso que eu ia falar, fisiculturismo. mentir, que comiam 140 claras de ovo por dia. As pessoas acham loucura eu ter comido 200 gramas de proteína por quase 20 anos seguidos. Quando você levanta pesos, você ativa a síntese de proteína muscular, uma mensagem molecular para seus músculos que diz para construir. Mas construir músculos é como construir uma casa de tijolos. Sem tijolos, nada se constrói. Proteínas são esses tijolos. Coma o suficiente e você terá a matéria-prima para realmente transformar esse sinal de crescimento em novos músculos. Mas quando os caras da academia aprenderam isso, Tá explicado o número de views, né? Mó trabalho que o cidadão teve aqui, bom eles não vídeo. queriam apenas construir casas, eles queriam mansões. Na Era de Ouro, não era incomum para fisiculturistas comerem mais de 300 gramas de Quanto mais proteína, melhor. Essa foi a premissa do fisiculturismo por muitos anos. proteína por dia, uma dúzia de ovos de uma só vez e quilos de peito de frango. Hoje em dia, você ainda encontra pessoas que buscam mais de 200 gramas de proteína por dia ou Ou, seguem a aqui no consultório, 200 para cima, regra de 1 grama por quilo de peso corporal. antes de passarem comigo. Ou como se fosse uma regra. Eu costumava acreditar que se não atingisse minha meta diária de proteína, estaria perdendo muito peso. Mas não eram apenas os fisiculturistas. A indústria alimentícia percebeu que poderia lucrar com essa obsessão. De repente, A indústria se aproveitou do que a gente levou como verdade absoluta, né? O vídeo que eu gravei do Burger King adicionando 15 gramas de whey protein para chamar de milkshake proteico e em tese saudável, para marombeiro sair da balada e ir lá no BK tomar um shake, até caiu meu fone de ouvido. Cara, aquilo foi uma das maiores tragédias que eu vi na minha vida. Assim, é o limiar, é o ápice do quanto a indústria consegue fazer alguém de otário. você tem cereais proteicos, chips proteicos, biscoitos proteicos e até mesmo lattes da Starbucks com proteína extra. A maior parte é apenas proteína barata polvilhada. Mas como eles podem colocar alto teor de proteína no rótulo, eles cobram 20% a mais, e as pessoas pagam com prazer. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Recentemente, um grupo de importantes pesquisadores de proteínas ficou curioso sobre quanto músculo Ó, Stuart Phillips aqui, hein? Stuart Phillips é um dos maiores pesquisadores de proteína do mundo. Esse cara meio que começou os estudos sobre proteína. extra você constrói comendo mais proteína. Então, eles se reuniram todos os estudos de crescimento de longo prazo que puderam encontrar, 62 no total, nos quais os participantes levantaram pesos, mas comeram quantidades diferentes de proteína. Em seguida, eles plotaram todos esses resultados em um gráfico: ingestão de proteína na parte inferior, crescimento muscular na lateral. A proteína está em grama por libra, tá? Vai ser um pouquinho diferente essa Os conta. resultados não foram o que eles esperavam. Um estudo. Participantes com ingestão de proteína baixa, segundo muitos levantadores. Então, 0,45 grama por Vai dar mais ou menos 1 grama para cada quilo de peso corporal. É o que a maioria das evidências sugerem com a ingestão proteica para um indivíduo que é sedentário, tá? quilo de peso corporal. Para alguém que pesa 180 libras, isso é apenas 82 gramas de proteína por dia. Basicamente, 2 peitos de frango. Esta marca no eixo Y representa o quanto eles cresceram. Agora, o que acontece se você pegar um grupo semelhante de levantadores de peso, mas alimentá-los com o dobro disso? 4 peitos de frango por dia. Com a matemática dos musculosos, o dobro dos ganhos, certo? Surpreendentemente, É de 1 partiria para 2 grama quilo, mais ou menos. o crescimento foi praticamente idêntico. Mas agora, vamos realmente forçar a barra. 270 gramas por dia. São 6 peitos de frango. Bem, apesar dos participantes deste estudo terem comido 3 vezes mais proteína, eles ganharam menos músculos. Mas eu sei o que você está Nesse limite aqui, isso aqui convertido para quilo vai dar mais ou menos 3 ponto alguma coisa grama para cada quilo de peso corporal.
Aqui de fato não existem vantagens, tá, pessoal? Mas o próprio Stuart Phillips, ele tem algumas publicações que sugerem que partir de 1 para, por exemplo, 1,6 grama quilo pode envolver algum tipo de vantagem pequena, mas pode envolver, tá? Pensando, Jeremy, você não pode simplesmente escolher estudos e encerrar o dia. E você está certo. Então, vamos ampliar um pouco o foco. Aqui estão todos os estudos na análise que analisaram ingestões moderadas a altas de proteína, com apenas 2 outliers Eu ficaria nessa faixa aqui de 1,6. removidos porque relataram ganhos muito maiores do que o normal. Agora, se comer mais proteína realmente tem um efeito poderoso no crescimento, você esperaria que esses pontos subissem e fossem para a direita. A tendência é basicamente estável. E então, o que isso significa é que o benefício previsto de aumentar ainda mais sua proteína é muito, muito pequeno. E, francamente, tão pequeno que muitos pesquisadores nem estão confiantes de que exista algum benefício. Esse é o Dr. Eric Trexler, um pesquisador publicado na Universidade Duke que passou sua carreira estudando o crescimento muscular. Se você está construindo uma casa e tem mais tijolos do que o previsto na planta, isso não significa que você acabará com uma casa maior. Basicamente, você acaba com um monte de tijolos sobrando e, eventualmente, terá que transportá-los para longe do canteiro de obra. O corpo vai dar um jeitinho de transformar isso em outra coisa, como por exemplo carboidratos, via um processo chamado de gliconeogênese, ou ele simplesmente vai armazenar. A proteína ela tem uma via bioquímica relativamente desfavorecida para acúmulo de gordura, mas ela existe, tá? Então, pode sim ganhar gordura se você tiver em superávit, especialmente, e fazer em excesso essa ingestão proteica. Então, quando você está construindo uma casa, isso é tedioso. É uma perda de tempo. Mas gráficos são uma coisa. Digamos que você de alguma forma conseguiu convencer um fisiculturista profissional a não apenas cortar sua ingestão de proteína pela metade, mas também a parar de comer carne, ovos e peixe, obtendo toda a sua proteína apenas de fontes vegetais. Certamente, Problema zero se você tiver uma variedade na sua dieta e, consequentemente, uma variedade de aminoácidos também. A proteína vegetal ela tem uma limitação que é a falta da presença de alguns aminoácidos em alimento X ou alimento Y, por exemplo. Só que quando você consegue simplesmente ter uma variedade suficiente para que essa variedade de aminoácidos também exista, resolvido. ele murcharia e perderia todos os seus ganhos, certo? Bem, foi exatamente isso que o fisiculturista pró-natural Alex Leonites Bom shape. fez 2 anos e meio atrás. Alex costumava comer 200 gramas de proteína todos os dias. Agora, ele come apenas 90 gramas por dia. E tudo isso vem de fontes vegetais. Existe uma coisa, pessoal, as fotos aqui estão cheias de carboidrato e o carboidrato ele exerce um efeito poupador de proteína, tá? Principalmente quando tu está em restrição calórica, isso acaba sendo mais relevante, mas no período de bulking, por exemplo, ou com uma boa ingestão de carboidratos, tu preenche os níveis de glicogênio e o teu corpo majoritariamente vai buscar energia, por exemplo, através do glicogênio hepático ao invés de gordura corporal. Isso significa que uma boa ingestão de carboidrato vai permitir com que o teu corpo ele se poupe da perda de massa muscular pela alta presença de estoques de carboidrato disponíveis. Não notei absolutamente nada. A recuperação é exatamente a mesma. A sobrecarga progressiva é a mesma de muitos anos. Forte, Eu me consideraria um levantador de peso natural de elite. Tenho documentado todo o meu treino desde 2020. Tenho cartões SD cheios até o limite. que supina é esse, cara? Meus ganhos não foram afetados em nada. Tentei até 220 gramas, inclusive com gordura corporal de um dígito. Comparando isso com 120, que são 100 gramas a menos, estou tão forte quanto nunca. Supino de 405 com 181. A tendência, a proteína não dá força, pessoal. Quem trouxe essa lenda pra cá foram alguns participantes de Jogos Olímpicos há sei lá quantas dezenas de anos atrás. Indivíduos que faziam consumos de carne porque lá nas antiguidades presumia-se que a proteína era responsável por fornecer energia pra gente, que é mentira, tá? Quem nos fornece energia para treinamentos como esse daqui são os carboidratos. Então, se você está se perguntando até onde uma pessoa pode chegar com uma dieta baixa em proteínas, Alex é a prova viva de que a resposta é muito, muito longe. Só sinto que as pessoas precisam se concentrar mais na saúde em vez de apenas em um macronutriente, a proteína. E não sou a primeira pessoa a relatar isso. Não sei se você já olhou para Brian Bornstein e alguns outros caras, mas é comum que agora eles estejam reduzindo seus níveis para perto da zona da qual estou falando. E isso também tem sido surpreendente para mim, porque agora estou economizando dinheiro e não preciso me estressar Tem isso, tá? A proteína é um macronutriente extremamente caro. tanto com isso. Mas agora, caro da você nossa provavelmente está se perguntando: se a proteína não importa tanto quanto pensávamos, o que importa? Bem, vamos dar uma olhada em algumas pistas. Em um
ganho de força, qualidade de sono. Tudo, os pesquisadores pediram que um grupo de pessoas dobrasse sua ingestão de proteína para cerca de 140 gramas por dia, enquanto outro grupo permaneceu com 70. O problema é que nenhum dos grupos treinou. E depois de 8 semanas, adivinha o que aconteceu? Nada. Nenhum músculo, nenhuma força, nenhum ganho, apenas urina mais cara. Por outro lado, outro estudo analisou pacientes com problemas renais que foram forçados a seguir dietas extremamente baixas em proteínas, menos de 50 gramas por dia. Esperava-se que isso interrompesse o crescimento muscular. Mas quando metade deles começou a levantar pesos, mesmo com essa pequena quantidade de proteína, seus músculos ainda ficaram 20% maiores e 30% mais fortes. Aqui tem um ponto do quão treinada a pessoa está, tá, pessoal? Não necessariamente tempo de treino, mas o quanto de músculo ela tem. É claro que isso é mais fácil de acontecer no indivíduo que esteja com pouco nível de treinamento, com pouca massa muscular como um todo. Posteriormente, pode ser que haja um certo platô nesse ganho, por conta inclusive da ingestão de proteínas, mas, novamente, né? São casos e casos. Mas e sua dieta? E se eu dissesse que comer esta tigela de arroz pode lhe dar o mesmo crescimento muscular que comer toda essa proteína extra? Bem, em um experimento, os pesquisadores dividiram os levantadores de peso em 3 grupos. Todos eles seguiram o mesmo programa de levantamento de peso. O grupo A não recebeu nada extra, apenas sua dieta normal. O grupo B adicionou um shake de 2.000 calorias feito principalmente de carboidratos. Deus do céu. E o grupo C adicionou um shake semelhante de 2.000 calorias, mas com 82 gramas de proteína misturados a ele. Após as 8 semanas, ambos os grupos do shake ganharam significativamente mais peso e músculos do que o grupo de controle que não recebeu calorias extras. Mas aqui está o problema. O grupo de carboidratos experimentou ganhos semelhantes ao grupo de proteína extra, sugerindo que foram as calorias extras, não a proteína, que impulsionaram os ganhos. E vemos a mesma coisa na direção oposta. Em estudos de perda de gordura, pessoas que treinam duro e comem muita proteína ainda podem ganhar massa muscular se estiverem com calorias de manutenção ou apenas com um déficit muito pequeno. Mas quando esse déficit fica... Esse é um ponto. É o que a gente acabou de comentar. Quando essa restrição calórica está muito alta, nosso corpo fica mais propenso a perder massa muscular por conta dessa restrição também de carboidratos. Então, se esse carboidrato está presente em uma quantidade boa, muito acentuado, em torno de 500 a 700 calorias por dia, a maioria das pessoas começa a perder massa muscular, mesmo com uma dieta rica em proteínas. Então, você junta todos esses estudos e os fatores... Em tese, nesse momento, isso é benéfico de você aumentar a proteína, tá, pessoal? E aqui, é claro, a gente está falando de estudos que ele está mostrando e eu, sinceramente, não conheço a metodologia dos estudos, precisaria parar para ver mais a fundo. Existem trabalhos publicados que, por mais que sejam artigos científicos, eles têm uma metodologia limitada e esse tipo de coisa. O estudo, por exemplo, publicado com a participação do Stuart Phillips me traz uma certa segurança, porque ele, de fato, é um autor que preza muito pelo seu nome, inclusive porque no ramo proteína, Stuart Phillips é meio que pai dos filhos ali. mais importantes para o crescimento se tornam bem óbvios. Número 1. Treino pesado. Número 2. Ingerir calorias suficientes para abastecer seu treino e recuperação. E, a menos que você esteja restringindo severamente, a proteína realmente ajuda. E número 3. Na verdade, há até alguns casos em que a proteína pode realmente prejudicar seu crescimento em vez de ajudá-lo. Por um lado, a... Curioso para ver o que ele vai falar aqui. Eu penso em aspecto de microbiota intestinal. Vamos ver se ele reforça isso. sem dúvida, o alimento mais saciante que você pode comer e também queima mais... Entendi. Ele vai dizer que a proteína, por gerar saciedade, pode acabar dificultando esse consumo calórico. E a gente acabou de ver que o consumo calórico é uma das coisas que impactam positivamente na manutenção ou ganho de massa muscular. calorias para digerir. Dificuldade em ganhar peso dificulta a alimentação adequada para crescer, sem mencionar o desconforto gastrointestinal e a flatulência que podem surgir de dietas ricas em proteínas. Você não vai gostar e nem as pessoas ao seu redor. Segundo, é Durante o booking, isso é especialmente importante, tá, pessoal? caro. Digamos que seu corpo só precise de cerca de 100 gramas de proteína por dia, mas você decide aumentar para 200. Esses 100 gramas extras não estão lhe dando nenhum músculo adicional. Seu corpo apenas os queima para obter energia. Agora, se essa proteína extra vier do frango, isso significa cerca de $5 adicionados à sua conta do mercado todos os dias. Mas se você substituir essas calorias por carboidratos, como batatas, você obtém a mesma quantidade de energia por menos de $1. Isso é uma diferença de... Como eu comentei com vocês, pessoal, no excesso da proteína, o nosso corpo faz um processo chamado de gliconeogênese, que é basicamente a formação de carboidratos através de outros novos macros, como por exemplo o carboidrato, como por exemplo a proteína, perdão. Então, o que ele fala faz muito sentido, porque no final das contas a gente vai acabar tendo o mesmo destino metabólico,
só que com um custo mais elevado e muito provavelmente com uma matriz alimentar pior, porque se tu escolhe, por exemplo, uma fruta como fonte de carboidrato, tu vai ter uma porrada de vitamina, mineral, fitonutrientes, coisas que as proteínas elas já vão fornecer pra gente, mas em quantidades adequadas tu já vai colher tudo aquilo que você precisa, né? Cerca de US $120 por mês ou quase as $1.500 por ano. E terceiro, quando a proteína consome muitas calorias, ela elimina carboidratos e gorduras. Pouca gordura e poucos carboidratos prejudicam hormônios e desempenho nos treinos, respectivamente. Agora, compartilharei exatamente a quantidade de proteína que estou comendo atualmente e as faixas que recomendo no final deste vídeo. Mas só porque a proteína é superestimada, não significa que ela seja inútil. Na verdade, há 3 situações em que a proteína tem grandes benefícios. Primeiro, embora você ainda possa construir músculos sem muita proteína, a análise que mostrei anteriormente sugere um aumento significativo nos ganhos quando você passa de uma ingestão muito baixa de proteína para uma moderada. Na verdade, Alex mencionou Pô, mas ele enganou todo mundo, gente. O gráfico tava completamente diferente do que ele mostrou aqui. Jeremy. que, quando começa a ingerir menos de 90 gramas de proteína por dia, sua recuperação muscular se torna visivelmente mais lenta. Esse limite é de cerca de 0,55 grama por quilo de peso. 0,55. 0,4 era mais ou menos 1 grama a quilo. 0,6 seria 1,5, a gente está falando de mais ou menos 1,4 grama quilo. Corporal. Portanto, se você pegar o número de gramas de proteína que ingere por dia e dividir pelo seu peso corporal em libras e o número que obtiver for inferior a 0,55, é quase certo que verá mais crescimento ao ingerir mais proteína. Vou resumir para o Brasil aqui para facilitar para ti. 1,6 grama para cada quilo de peso corporal. Essa é provavelmente a conta que você está querendo assistir nesse vídeo aqui. Essa é a referência, de acordo com inclusive Search Phillips, que aparentemente tem o melhor custo-benefício entre ganho e desperdício. O segundo cenário é quando você está de dieta. Costumamos falar sobre como a proteína pode sair pela culatra porque, você sabe, ela tem um efeito muito saciante. Ela pode reduzir o apetite, mas isso realmente muda o jogo quando estamos fazendo dieta, certo? Portanto, esse efeito eu diria que também é um pouco superestimado, tá, pessoal? Especialmente porque a saciedade ela vem da modulação de alguns hormônios, como por exemplo o GLP-1, não na potência do que, por exemplo, uma droga análoga de GLP-1 faria. Só que se a gente traz isso para a questão de saciedade pura e simples, a gente pensar em aumentar essa porção de fibras da nossa alimentação para também conseguir aumentar os nossos níveis de saciedade, a gente tende a conseguir macronutrientes mais benéficos, porque a ingestão de fibras remete à ingestão de frutas, legumes e verduras, por exemplo. Então, não conte com a proteína para atingir toda e qualquer saciedade do seu planejamento alimentar. Foque também na ingestão de fibras alimentares, tá? Que tem, inclusive, efeitos positivos que a gente não convém a dizer nesse vídeo, mas, por exemplo, a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Se você tem interesse em saber mais sobre o tema, pesquise sobre o assunto, ou inclusive eu posso trazer um vídeo depois. Mas é uma das coisas que traz muitos benefícios metabólicos e que só vem com a ingestão adequada de fibras alimentares. ser capaz de atenuar a fome e aumentar a saciedade com uma dieta rica em proteínas se torna realmente útil quando estamos tentando perder peso e restringir calorias. Agora, se você tem mais de 15% de gordura corporal, sabe, você tem bastante energia armazenada, então não precisa se preocupar muito em cortar músculos enquanto estiver perdendo peso. Perfeitamente, porque o nosso corpo vai preferir tirar gordura do que proteína. Mas quando você A proteína do próprio corpo, que seria a massa muscular. começa a ficar abaixo de 15% de gordura corporal, a proteína se torna extremamente importante. Excelente, bom ponto. Recentemente, publicamos uma meta-análise especificamente sobre pessoas que seguem dietas magras e Stuart não está nesse trabalho. Eu já li esse trabalho. descobrimos que suas necessidades de proteína tendem a ser muito maiores do que normalmente veríamos em pessoas que não estão fazendo dieta ou não são tão magras. E o terceiro cenário é a adesão. Algumas pessoas simplesmente gostam de comer proteína. Eu sou filipino e, para mim, arroz sem algum tipo de proteína no prato parece incompleto. E é também por isso que ainda uso No Brasil também, né? Famoso arroz, feijão, carne, salada. proteína em pó. Eu até vendo minha própria marca. E embora este vídeo provavelmente não seja o melhor marketing para isso, eu ainda uso quase todos os dias. Não porque seja mágica, mas porque é uma maneira rápida, saborosa e versátil de obter. Esse é um ponto, tá, pessoal? Ó, eu sou muito formiga, cara. E aí, quando eu pego a suplementação de whey protein, eu não estou pensando necessariamente em ter a melhor proteína com a melhor biodisponibilidade possível, nem nada parecido com isso. Eu estou simplesmente querendo comer um docinho, cara.
E eu não quero me entupir de açúcar durante o dia, porque inclusive eu já tenho outras fontes de doces no meu dia. Eu acabo comendo um doce depois do almoço. Normalmente eu consumo 20 gramas de Nutella no meu pós-almoço. Sim, isso foi um autocontrole muito cuidadoso que eu fiz durante a minha rotina. Hoje eu consigo realizá-lo. Mas o whey protein me permite, num período ali da tarde, por exemplo, consumir um iogurte, dar um sabor melhor num iogurte natural desnatado. Então, são coisas que podem acabar favorecendo, especialmente aqueles que são mais formiguinhas e gostam de um docinho. 30 gramas de proteína em apenas uma colher. Mas vamos ao que você realmente está esperando. Quanta proteína você realmente deve comer? Então, para a maioria dos levantadores de peso, comer 0,55 a 0,63 grama por quilo de peso corporal já estará perto de maximizar seus ganhos. Para uma pessoa de 72 kg, isso daria cerca de 88 a 100 gramas de proteína por dia. E lembre-se, a proteína entra na sua dieta de mais maneiras do que apenas shakes e peito de frango, pão, feijão, manteiga de amendoim. Tudo isso faz a diferença. Eu até escaneei uma refeição simples com meu aplicativo. Apenas um shake de proteína e 2 fatias de torrada com manteiga de amendoim. E isso já dá 50 gramas de proteína. Então, atingir sua meta de proteína pode ser tão simples quanto adicionar um shake de proteína ao seu dia. Agora, se você quiser um pouco mais de segurança, pode aumentar um pouco para cerca de 0,64 a 0,72 grama por libra. Pense nessa zona como uma zona que provavelmente maximizará seus ganhos. Mas se você estiver fazendo dieta e tiver menos de 15% de gordura corporal, ou digamos que você seja alguém que quer ter a certeza de que está definitivamente maximizando seus ganhos, então você pode aumentar isso para 0,73 a 1 grama por libra de peso. Traduzir essa tabela para vocês porque eu tô bonzinho hoje, hein? Para a mão, cidadão. Com a caligrafia de uma criança de 6 anos de idade, mas são essas recomendações que ele colocou no vídeo, ó. 1,2 a 1,4 grama para cada quilo de peso corporal. Naquela primeira tabelinha que ele mostrou aqui, ó. A segunda seria de 1,4 a 1,6, onde ele sugere que a maioria das pessoas estará bem. E a terceira, que seria o máximo do potencial aqui, seria de 1,5 até 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal. Basicamente, ele vai nos trazer para várias evidências que sugerem que de 1,6 até 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal estamos substancialmente bem servidos, estamos seguros com relação à gestão de proteínas, nós estamos maximizados em relação à capacidade do nosso corpo de conseguir usar essas proteínas para otimizar a síntese proteica muscular, passada essa quantidade de 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal. São raras as evidências que sugerem que exista algum benefício, mas essas evidências falam sobre indivíduos com baixo percentual de gordura. Ok? E quantidades menores do que essa, claro, podem não necessariamente otimizar ao máximo esse ganho de massa muscular, mas esse ganho de massa muscular sim pode ocorrer, especialmente se você faz o treinamento resistido, treinamento de força, que envolve ou musculação, ou crossfit, ou funcional. Mas é claro que a maioria de vocês são marombeiros aqui no meu canal e eu subentendo que é o principal esporte corporal. Quanto ao que estou fazendo atualmente, eu costumava consumir bem mais de 1 grama por quilo de peso corporal por dia porque achava que era necessário. Hoje em dia, estou mais perto de 0,73, bem no limite inferior dessa faixa 1,6 grama quilo, não 1,5. maximizada, e não notei nenhuma diferença nos meus ganhos. Na verdade, mudar algumas dessas calorias para carboidratos melhorou muito meu treino e minha digestão. Além disso, eu costumava entrar em pânico com a proteína sempre que viajava. Agora, sei que mesmo apenas um shake de proteína e um jantar rico em proteínas já são o suficiente para mim. Da próxima vez, antes de comprar esses lanches de proteína caros, use uma calculadora para saber quanta proteína precisa. Ou você pode usar meu aplicativo Beauty with Science Plus. Ele mostra exatamente a quantidade de proteína que você precisa e para combiná-la. Pode experimentar por 2 semanas completamente grátis escaneando este código QR ou acessando beautywithscience.com. Olha, o código aí se você quiser, Cedão. Mas como o seu treino é o que realmente impulsiona o crescimento, recomendo fortemente que você assista a este vídeo a seguir, onde eu explico os 2 únicos exercícios que você precisa para ter costas mais largas. Muito obrigado por assistir. Massa, bom vídeo. Concordo com a maioria das colocações dele aqui. E eu tenho comigo que essa proteína de 1,6 até 2,2 é a máxima da segurança e da efetividade também. Por mais que eu trabalhe, agora mesmo, acabou de chegar um paciente, ou sair um paciente aqui da clínica, antes de eu estar gravando esse vídeo para vocês, que eu trabalhei com uma quantidade de 1,3 gramas para cada quilo de peso corporal, se encaixando naquilo que é um percentual de gordura mais alto e, consequentemente,
existe pouca necessidade de ter uma ingestão de proteínas muito elevada. Então, aqui você vai estar muito seguro, cara, não tem erro, trabalha nessa quantidade aqui de 1.6, 2.2, joga essa proteína um pouco mais para cima se tu tiver um percentual de gordura mais baixo, como ele muito bem comentou. Eu, particularmente, Elias, gosto de me manter um pouco mais próximo de 1.8 a 2 gramas quilo, mas única e exclusivamente por sentido de paladar, tá? Eu gosto de uma proteína, eu já tentei transitar entre elas e perdi, entre essas quantidades diferentes aqui, e eu perdi adesão no meu planejamento. Eu não consegui seguir tão bem justamente porque eu tirei proteína. Então eu prefiro perder um pouquinho mais de dinheiro, não tem problema, é um investimento, e continuar a ter uma alimentação muito saudável. Eu consumo muitas frutas, legumes, verduras, então tudo isso vai equilibrando essa conta, equilibrando esse jogo, beleza? Cidadãos, até a próxima, até breve, fui!